Sabe que da última vez que eu ministrei a palavra, me veio essa inspiração e ela mais uma vez veio. Existem coisas que estão para acontecer, que estavam como uma panela fechada. Só que essa panela tem muita ebulição. Como algo que estava sendo preparado, como uma comida que estava para ficar pronta. Obrigado, Senhor. E sabe que existem coisas que nós vamos colher nesses dias a respeito do favor de Deus, que será como essa tampa de panela retirada com a mão de Deus. Há um favor e há uma facilitação da parte de Deus em coisas que ainda não desfrutamos. Acessos. Nós somos prósperos, meu querido. Você é próspero. O favor do Senhor é sobre você. Aonde você chega, a boa mão do Senhor chega. Aonde você toca, é abençoado. Aonde você chega, cura tem que se manifestar. O favor de Deus. Eu te digo isso com muita convicção. Favor de Deus. Nos teus negócios, na tua família, na tua casa. Crer nas direções do Espírito. Se preparem antecipadamente. Não espere ouvir as notícias para fazer as suas compras. Ouse crer exatamente pela manifestação da palavra que Deus já está colocando no seu coração. Você pode me dizer, Laís, não vai fazer muito sentido natural. E eu estou dizendo a você, ouse obedecer a instrução que Ele já tem te dado. O nosso Deus não precisa de provas naturais para se mover, querido. De fato, onde nós começamos a ver as dificuldades naturais acontecendo, é exatamente onde entra a necessidade do favor de Deus. Está em manifestação. E assim será. Você pode repetir comigo? E assim será. E assim será. E assim será. Aonde eu colocar os meus pés, é meu. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai ser construído. Vai ser reformado. Mas eu estou querendo tanto fazer uma reforma na minha casa. Chegou a hora. Mas você não está entendendo a respeito do meu salário. Chegou a hora. Ah, querido. A última palavra que eu estive aqui, eu falei sobre não sermos intimidados. E eu vou dizer isso mais uma vez. Da nossa boca precisa sair a convicção daquilo que Deus pode fazer. Aquilo que é natural e que já está diante dos nossos olhos. Ninguém aqui é chamado para repetir igual a papagaio o que está todo mundo falando. Somos chamados para ouvirmos a inclinação do Espírito. E dizermos, pode falar, Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível para ouvir a tua voz. E eu vou fazer e cumprir. E o teu nome será glorificado. E o teu nome será exaltado. Não por nossa causa, nunca será por nosso mérito,
nem nunca será por nossa própria capacidade em realizar e produzir resultados. O favor de Deus, ele vem para cooperar com algo que ele libera, e nós somos dele seus cooperadores. Existem pessoas neste lugar e que estão nos assistindo que precisam mudar aquilo que estão falando. A palavra que veio ao meu coração enquanto eu meditava a respeito desse culto foi isso. Existem coisas que Deus está a ponto de liberar, mas quando essas coisas estão por acontecer, a nossa confissão impede com que elas possam chegar até nós. Vida e morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Lá você está falando isso para me empolgar. Você está falando isso porque você está querendo que eu dê glória. Não, querido. Eu não preciso disso. Eu preciso ser guiada pelo Espírito para te dizer as verdades de Deus a respeito dessa fase que nós estamos vivendo. Desde a virada do ano que nós falamos que nós estamos vivendo o favor de Deus. Nós cantamos diversas vezes esse ano isso. Eu particularmente cantei bastante. Mas precisamos entender desse favor. E nessa noite, querido, você vai sair daqui convicto que independente das circunstâncias, independente dos relatórios naturais, o favor de Deus, a boa mão do Senhor é sobre você, é sobre a sua casa, é sobre a sua família, é sobre o seu trabalho, é sobre as suas finanças. E eu estava pensando, enquanto eu vinha para cá, me veio isso. O diabo disse: você já viu como é que você chega nessa igreja? Você não tem um carro próprio. E sabe o que foi que eu respondi para ele? Você lembra que o irmão Reagan pregava sobre prosperidade com sapato furado? O meu é novo, ganhei essa semana dos alunos do Rema. Oh, aleluia! Nós não precisamos apenas já estar vivenciando aquilo que é natural, chegando, para nós falarmos as verdades daquilo que nós já somos. Porque eu sei que vai chegar. Está comigo? Mas a nossa alegria não está baseada naquilo que já chegou, nem por aquilo que já se manifestou, ou que ainda não aconteceu. Ah, querido, o favor de Deus é sobre nós. Você pode sentar um pouco, amém? Obrigada, pessoal. Daqui a pouquinho eu chamo vocês. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas que precisam andar sempre juntas. O entendimento de que nós já somos abençoados, o entendimento de que nós já somos prósperos, e de que isso precisa sair continuamente pela nossa boca. De Deus, nós precisamos ser seus cooperadores. O favor de Deus é algo que, naturalmente falando, não faz sentido. Porque nós vivemos em um mundo onde nós precisamos fazer para merecer. Onde nós precisamos provar para sermos aceitos ou reconhecidos. Você está comigo? O favor de Deus é algo tão espetacular e é algo que foge tanto àquilo que é natural, que existem pessoas que têm dificuldade em receber. Alguém aqui gosta de dar presentes? Quando você recebe um presente, você fica sem graça? Mas sabia que a graça de Deus é um favor do qual nós não merecemos e continuamos não merecendo? Não é por nossa causa, mas é porque o fardo que estava sobre nós, o escrito de dívida que era sobre nós, foi tirado por alguém que poderia lançar rosto sobre nós, mas não o fez. O único que não cometeu pecados. Jesus poderia, com todo o direito que ele tinha, de lançar sobre nós. Ó, tá vendo, eu estou fazendo isso aqui por você, mas se ligue. Eu estou fazendo isso aqui por você, mas faça assim.
Não. O favor de Deus sobre nós, ele foi estabelecido porque ele nos amou primeiro. Porque ele foi com a nossa cara. Porque ele assim o quis. Existe algo na terapia cognitivo-comportamental que fala sobre um tipo de pensamento voltado ao desvalor. O que é isso? Quer dizer que você, ao longo da sua vida, você vai construindo pensamentos ao seu respeito, que mostram sempre que você não merece, que não é para você, que não é para acontecer com a sua casa, com a sua família. Sempre, alguém aqui já conheceu alguém que fala sempre, para toda solução ele tem sempre um problema? Você conhece alguém assim? Tudo que pode ter um jeito, ela encontra. Não, mas você já pensou nisso? E aquilo? Por quê? Porque a tendência do pensamento dela é pensar sempre naquilo que é natural. Ela é movida pelas emoções, pelos sentimentos, por aquilo que vê, por aquilo que toca, por aquilo que sente, por aquilo que cheira. Os 5 sentidos são os balizadores, ou seja, é aquilo que dá estrutura para a fé. Sabia que existe a fé natural e existe a fé espiritual? A fé natural é a que você, na hora que você foi sentar nessa cadeira, você ficou, meu Deus, será que me aguenta? Será que... Não. Você tem convicção, você tem fé suficiente, uma fé natural, para crer que essa cadeira lhe sustenta, não tem? É a mesma condição que nós precisamos ter na fé em Deus, na fé do tipo de Deus que crê e fala e acontece. Existe esse livro aqui que eu quero te indicar, maravilhoso. Um pequeno aperitivo, um pequeno lanche, do pastor Bud, Não Fale Negativo. Faz parte da coleção Legado. E parece até que a gente está ouvindo ele falar, não fale negativo, irmão. Por quê? Sabe que existem pessoas que já têm até muito tempo de crente na fé, na palavra da fé, mas que se perdeu em certos princípios que fizeram você crer nessa palavra, e um dia você se perdeu nisso. E começa a aceitar diagnósticos naturais como normais. O que a palavra de Deus diz, permanece de pé. Nós estamos sendo tão bombardeados nesse tempo, com tantas informações contrárias, que quando a gente vê certas coisas, a tendência é dizer assim, não, mas é assim mesmo, isso é normal de acontecer. E eu quero te dizer uma coisa, cuidado com aquilo que você tem considerado normal. Falta na sua casa não é normal. Suprimento na sua casa é normal. Saúde para você, seus filhos, a sua casa, esse sim é o seu normal. Se isso não está acontecendo, não está normal. A conta da farmácia não precisa vir, não precisa levar o seu salário todinho, todo mês. Você acha que isso está normal? Não está normal. Eu queria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 6. De fato, nós vamos ler o versículo 17, mas esse versículo vai... Esse texto tem um contexto que eu queria trazer para vocês. Romanos 5. Vocês vão poder projetar aqui para eu poder ganhar tempo? É possível? Eu não perguntei. Romanos 5, 17. 5, 6. Que diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel, tá? Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus, diga mais Deus, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, diga muito mais. Tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em quem, querido? Em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. E o versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, diga muito mais, a graça de Deus e o dom da justiça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça abundou sobre nós. Graça sobre graça estão estabelecidos sobre nós. E não foi assim, já li, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão, diga reinarão, em vida por um só, Jesus Cristo. Nós nascemos para reinar em vida. Existe até uma música, né? Os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de Jesus que nos salvou, por meio de Jesus que nos sarou, por meio de Jesus que nos chamou para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida, para reinar em vida. Foi para isso que eu nasci. Em Jesus, a minha vida tem paz, amor, alegria, plenitude da vida de Deus. Eu nasci para reinar, reinar, reinar em vida, reinar, reinar em vida. Você crê nisso? Ah, irmão, nós somos chamados para declarar aquilo que nós já somos em Deus. Porque existe abundante graça, abundante favor, abundante favorecimento. Alguém aqui já foi favorecido numa fila? Eu já, é maravilhoso. Gosto de ser favorecida numa fila. Fila de almoço é que é bom, não é não? Eita! Alguém aqui já favoreceu alguém numa fila de almoço? Ah, sim, glória a Deus. Tudo crente aqui. Porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tem alguém justo aqui? Ser justiça de Deus, querido, é estar diante de Deus sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade. É você saber que Deus quer assim. Deus quis te abençoar. Ele quis te tornar filho dele. Dá vontade de dizer, não, acho que não é não, pois vai falar com ele. Existe uma parábola que mostra um homem que quis dar dos seus bens, faz parte da parábola dos talentos também. E um deles reclama porque o outro chegou mais tarde, né? E ganhou a mesma coisa. Ele perdeu de ficar calado. Porque a resposta é assim: o que eu tenho não é meu e eu não dou a quem eu quero? Ah, esse negócio de prosperidade não é de Deus, não. Pois eu lhe passo o meu Pix agorinha. Passa. Alguém quer passar o Pix também, para quem não quer receber? Ah, essa sou eu não. Sabe por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nós estamos para começar uma construção. Nós estamos para realizar uma marcha. Nós estamos para realizar uma cantata. E eu não sei se você sabe, mas em todas essas coisas,
só estão acontecendo por causa do favor de Deus. Mas você sabia que o pastor John precisou crer para ousar fazer? Na graça, querido, o nosso papel não é apenas de ficar parado para receber. Nós precisamos interagir com a graça de Deus. Deus faz a parte dele e eu me movo de acordo com aquilo que ele traz para mim. Agora, se eu não me movo, nada também vai acontecer. Isso não está na Bíblia, mas eu estava lembrando daquela música, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Não existe esse versículo, amém, querido? Mas quando nós somos cooperadores de Deus, quando nós interagimos com a graça. Interagir com a graça, querido, é você ver um diagnóstico, é você ver um relatório e você fechar os seus olhos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque pelas suas pisaduras eu sou curado. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor já promoveu todas as coisas para mim. No que diz respeito à vida e à piedade, eu sou suprido. De nada eu tenho falta. Sabe que Davi tinha uma consciência tão clara da graça de Deus, que ele dizia que certamente bondade e misericórdia os seguiriam todos os dias da sua vida. Ele disse que o Senhor era o pastor dele e que de nada ele tinha falta. Eu tenho meditado muito a respeito disso. Acredito que há alguns meses já. De pararmos de olhar para aquilo que não aconteceu, ou que ainda não chegou, ou que ainda não tem. Se nós ficarmos sempre com esse pensamento, sempre vamos andar insatisfeitos. Mas precisamos estar satisfeitos com Ele. Quando Ele for de fato a nossa maior satisfação, o que acontecer depois são as coisas que são acrescentadas. Aquela música Sublime é tão linda, né? Não vou cantar, tá bom? Toda vez eu vou ter que cantar, né? Ah, como espero o dia em que eu verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a minha alegria, enfim, será completa. É ser satisfeito no Senhor, querida. A palavra de Deus diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se deleitar no Senhor é ter prazer no que Ele tem prazer. É aceitar o que Ele já fez. Todas as vezes que os nossos olhos estão voltados para o que não tem, para o que não falta, para o que falta, para o que não aconteceu, nós vamos dar uma ênfase em um lugar aonde os nossos olhos têm que sair. Os nossos olhos têm que ser para o alto. Tem que ser para a palavra. Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos prósperos e nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém? Esse texto ainda coloca aqui, no versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. 2 Coríntios 2:14 diz assim, e graças a Deus, diga graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Outra versão diz que nos faz sempre andarmos em triunfo. Todas as vezes que nós andamos em triunfo, querido, todas as vezes que no mínimo
o que sai da nossa boca não condiz com aquilo que é natural, nós já estamos andando em triunfo. Porque nós já estamos andando do lado vencedor. Com a consciência daquilo que vai acontecer. Do que vai chegar. Diga, eu sou da fé. Aleluia. Salmo 68, 19 diz assim, querido. Bendito seja o Senhor que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertencem os livramentos. Aleluia. Você pode abrir, por favor, lá em Salmos 34, no versículo 1, por favor. Eu queria chamar o grupo de música. Salmos 34, versículo 1, por favor. Aleluia. Diga, eu sou próspero. Eu sou sarado. Eu sou rico. Diga, eu sou rico. Eu sou rico. Aleluia. Ave lá, isso que é absurdo. Querido. Se você não fez o rema, precisa fazer, viu? Quem é que está fazendo rema? Oh, aleluia, que o rema é uma bênção, amém? Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Eu vou ler esse texto aqui para vocês. Na Bíblia, antes de lermos o Salmo 34. Na Bíblia, Pedro se refere ao Senhor como o Deus de toda graça. A graça de Deus está por toda a Bíblia. Você pode ver a graça dele ao criar o homem que não fez nada para merecer ser criado. Depois, a mesma graça resgatou o homem que não fez nada para merecer ser resgatado. Por fim, você verá Deus oferecendo de graça a água da vida para pessoas que jamais poderiam pagar por ela. O conceito meritocrático pode estar tão profundamente enraizado em uma pessoa que a bondade e o favor imerecido de Deus podem até incomodá-la. Esse negócio de graça, negócio de seguir para Jesus, tem que pegar a cruz, botar nas costas e carregar e seguir. Amém. Nós temos mesmo. Mas você lembra que Jesus disse que se o fardo tivesse pesado, a gente podia trocar com o dele? Irmão, diga eu não sou religioso. Eu estou na graça. E a graça não me dá direito de julgar os outros. Sabe qual é a diferença? Deixa eu ser assim, bem sincera. Tem os que vão pegar, tem os que não vão. E quem vai pegar, vai receber da bênção e vai triunfar, querido. É muito fácil. Eu nunca acredito, eu não sei o que é isso. Irmão, sabia que isso às vezes é falta de humildade? Eu acho até que está dizendo isso aqui no final. Não, tá não. Mas deixa eu terminar de ler. O conceito esse nome, né? O conceito, mas eu falei certo, meritocrático pode estar tão profundamente enraizado em uma pessoa que a bondade e o favor imerecido de Deus podem até incomodá-la. Minha gente, podem tocar, viu? Fiquem à vontade. Independentemente disso, Ele é o Deus de toda graça. Resta ao homem que recebeu desta se conformar. Se conforma, querido. A gente às vezes ouve tanto. Não, meu filho, não pode ser dessa vez, se conforme. Alguém que já ouviu isso de alguém? Não, minha filha, não, isso não é para você não, mas se conforme, tá tudo bem. Não estou dizendo que a gente não deve estar conformado com o que nós temos. Nós devemos sim render graças ao Senhor por todos os seus feitos. Mas Ele nunca nos vê em um lugar e nos faz permanecer no mesmo lugar. Todas as vezes que alguém foi até Jesus, não saiu de mãos vazias, a não ser que não creu.
A não ser que foi com um coração perverso, cheio de incredulidade. Sabe que quando Deus fala que alguém é bom e quando alguém é mau, quer dizer que alguém bom é alguém que crê, é alguém que é generoso, é alguém que recebe para dar. E alguém mau é alguém que, não, aqui tá bom, não, desse jeito tá certo. É alguém que é, sabe o que? Ó, é canguinha, muquirana, mão de faca, mão fechada. Por quê? Porque se tá bom para mim, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo não. Porque nós temos que ter para nós, para abençoar. Ele nos entrega, Ele nos prospera para ampla generosidade. Resta ao homem que recebeu desta se conformar e aprender. Diga, eu preciso aprender a usufruir das coisas pelas quais Ele não pagou o preço e nem pelo que eu não paguei o preço e nem mereci. A graça está baseada em quem Deus é e não na performance humana. Diga, a graça está baseada em quem Deus é e não no que eu posso fazer. Sabe o que é graça? Favor. O que se faz para alguém de graça, sem obrigação. Alguém que já pagou a conta de alguém que estava na sua frente? Querido, que sensação maravilhosa. A pessoa olha para você com uma cara assim, diz, mas eu nem conheço essa pessoa. É exatamente assim, querido. Remissão de culpa concedida por indulgência, mercê, graça, vantagem, benefício que se concede a alguém. Parece que aqui no Brasil, quando a gente fala o nome vantagem, meu Deus, roubo, corrupção. Alguém teve uma vantagem. Ih, rapaz, esse negócio tá estranho. Deixa eu te dizer outra coisa. Tenha cuidado quando você vê o seu irmão prosperar. Fulano deve estar roubando, porque não é possível. Não. O favor de Deus está para todo o filho que deseja vivenciar isso. Sabe que esse é um testemunho que muita gente já sabe. E se você quiser saber, dá uma palavrinha com Josa depois do que foi que ela e Niltinho conquistaram nesses anos de casamento. Aí assim, você não vai ser indiscreto e perguntar quanto que eles ganhavam na época, pelo que eles conseguiram conquistar e usufruir, não. Ninguém vai ser indiscreto, né? Mas ela vai conseguir te mostrar. Sabe por quê, querido? Porque quando o favor de Deus é sobre nós, as coisas vão acontecer e fluir com facilidade. Sabe aquela coisa, sabe um carro empancado? Quando você atola o pneu do carro, né? Que parece que quanto mais você faz força, pior é. Porque aí é aquele enganche, é aquele atola mesmo. Mas você já ouviu falar, como é o nome daquele negócio que bota assim e faz assim? A alavanca, quando ela vem, é de alguém que fez um favor para ela. De tirar ela do lugar que sozinha ela nunca ia conseguir sair. E Deus não nos resgata. Minha gente, toquem em favor de Deus, podem começar. E Deus não nos salvou apenas para que nós possamos apenas, né? Desfrutarmos da vida eterna, de reinar com Cristo quando nós estivermos diante dele no céu e depois a gente vai voltar para governar, sabia disso? Alguém que tem problema para ser favorecido vai ter problema, rapaz. No milênio, vai dar trabalho. Vai ter que se acostumar. Querido, você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser favorecido. Mas eu não mereço. Não, nem eu. Mas nós estamos em Cristo.
eu quero te indicar esses 2 livros, como também esse livro aqui do pastor Luciano. Eu não terminei, tá? É só para poder continuar. O livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Ele arrasa, né? Ele é de Deus demais. E esses 2 aqui, já te falei do Não Fale Negativo do pastor Bud. Como também você pode ter o que você diz, do irmão Kenneth Hagin. Por que eu estou te dizendo esses livros? Porque a condição de já ser próspero, baixa só um pouquinho, por favor. A condição de já ser próspero, ela precisa de uma ação correspondente. Obedecer aos comandos do Senhor também é você falar certo. Porque todas as vezes que você para ficar meditando naquilo que não vem de Deus, consequentemente as suas ações serão geradas a partir disso. Se eu estou falando negativo, eu vou pensar negativo, eu vou agir de acordo com aquilo que é negativo, que não está vindo da parte de Deus. E ser da fé não é só você dizer que é do verbo da vida ou é da palavra da fé, mas é aquilo que está escrito sair pela sua boca. E você pode me dizer assim, é como que eu posso ouvir alguém dizer assim, mas eu já inventei esse negócio de confessar a palavra e não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você confessar a palavra, você precisa misturar isso com o seu coração, com a sua fé em Deus. A fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus? É a fé que fala aquilo que já crê, que já é. Não é falar para ser convencido disso. Não é falar, até daqui a pouco, eita, é isso, não. Não sei se você já passou por isso, mas sabe quando você está lendo a palavra e aí você já leu várias vezes aquele texto? E aí você olha e diz assim, rapaz, é como que eu percebi cair diferente no meu coração. E aquilo passa a fazer parte de você. Ninguém lhe arranca mais aquela revelação. Existe uma coisa chamada assentimento mental. O que é isso? É você receber a informação. Você ainda não tem a fé suficiente para aquilo, mas você começa só a falar, feito um papagaio. Mas aquilo são só palavras. Não está misturado com a fé do coração. Não está misturado com aquilo que vem de Deus. Se eu disser a você que você hoje não é salvo, você vai acreditar? Não? Por quê? Porque você tem convicção disso. Ninguém te rouba essa convicção. Por quê? Porque ela já desceu para o seu coração. Ela já faz parte de você. É a mesma coisa. Quando eu digo que você é próspero, é nos momentos de arroxo que essa palavra tem que sair da sua boca. É na hora, vir na ponta da língua a vontade de dizer outra coisa. Aí você engole e decide, diga, eu decido falar certo. Eu decido comer do melhor dessa terra. A Bíblia diz, se me ouvirdes e me comereis o, qualquer coisinha serve, o dessa terra. Alguém aqui quer comer do melhor dessa terra? Você tem que querer e ouvir. Se quiserdes e me ouvirdes. Sabe que às vezes o sentimento de baixa, tem tanta baixa autoestima, tem tanto problema com a aceitação de si mesmo, que até para receber algo tem dificuldade. Não precisa não. Alguém aqui já quis fazer algo para você dizer, não, obrigada, precisa não. Você não, é seu, Tom. Não, obrigada. Eu já aprendi, antes eu fazia mais. Eu ainda faço às vezes. Dependendo do que for, eu fico sem graça. Mas, mesmo sem graça, eu disse amém, obrigada. Pronto, aí eu faço esforço, né? Por quê? Porque já é meu. É falsa humildade, às vezes, o não receber. É porque eu sou humilde. Querido, às vezes é orgulho disfarçado de humildade. Olhe, crente. Apenas receba, querido.
2025 ainda não acabou. E a palavra liberada sobre esse ano também não. Curas, sinais, maravilhas. Milagre é intervenção divina aonde não deveria acontecer nada. Eu vou repetir para você, Josa. Milagre é a intervenção de Deus aonde não deveria acontecer nada. E receba desse favor sobre a sua vida. Favor financeiro. Dinheiro. Aí lá, a gente está falando de dinheiro. Dinheiro. Recurso. Favor. Você vai ser conectado a pessoas que vão te favorecer. Vão favorecer a sua vida, vão favorecer a sua casa, vão favorecer os seus filhos, o seu marido, seus negócios. Você pode ficar de pé? Não, só Josa. É rapidinho, daqui a pouco eu peço o resto. O restante, não é mesmo? O resto não, misericórdia. Por esses dias, Josa, o seu nome será lembrado. Em lugares que você dizia, meu Deus, nem eu lembrava mais. E o Senhor está te lembrando agora. Plantação tem colheita. Muitas boas sementes plantadas. Favor abundante. Colheita abundante. Aleluia. Você pode ser, agora sim. Vocês podem ficar de pé, por favor. Aleluia. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando a quem Ele possa se manifestar forte. Ele pode encontrar em você alguém que Ele pode se manifestar forte. O favor de Deus. A palavra que eu disse para você está muito de pé. É o mesmo sentimento, é a mesma coisa. Favor, 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 favor. Pode apagar as luzes por um momento, por favor. Nós vamos cantar essa canção. E você vai cantar essa música, querido, com muita convicção. Você vai dizer, Laís, você não sabe o que eu estou passando, nem o que eu estou sentindo. Você também não sabe. Posicionamento. Posicionamento de filho. Sabe que pastor John, na matéria de justiça de Deus, ele costuma trazer um frigobar. Ele enche com um monte de coisa e fica aqui. Quem não tem o conhecimento, menino, fica sem saber. Mas tem refrigerante, tem água de coco, tem um monte de negócio bom. Mas também quando descobre, parece que queriam levar até o frigobar. Levaram até os livros que não era para levar. Mas sabe o que foi? Sabe quando você é convidado para um banquete. Você hoje está num banquete, irmão. Você não está no lugar normal, não é que eu estou pregando, não. É porque eu sei que essa palavra veio especificamente para essa noite. Tinham tantas outras coisas para eu pregar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem algo de Deus para ser liberado aqui. Se você fosse convidado para um palácio, no rei, lá na Inglaterra. Primeiro que você já ia na pompa, né? Que vai todo mundo elegante. E você fosse que o melhor chefe da Inglaterra ia fazer aquela comida. Você ia fazer o jejum, tô brincando. Só que para que você possa usufruir, você precisa fazer o quê? Ficar parado na porta olhando? Se você já teve autorização para se sentar à mesa, sente à mesa. Vamos pensar diferente agora. Quem é que conhece o Príncipe Harry? Quem conhece Kate Middleton, né? Esse é o nome dela? Eles por acaso entram na sala do banquete lá e ficam parados olhando? Não. Por quê? Porque o Harry lá
É, né? De Kate Middleton, que tem o outro que não é mais, né? Sabe por quê? Decidiu não estar mais no mesmo jogo. Ai, Jesus. Mas quem decide, desfruta, amém? Eles iam entrar, sentar e desfrutar do banquete. E você vai cantar essa música, querido, com convicção. Se você precisa fechar os olhos, você vai fechar os olhos. Se você precisa lembrar da onde você está precisando que esse favor aconteça, você vai lembrar. Mas você vai interagir com a graça. Você vai interagir com o favor de Deus. Você vai ser favorável ao favor. Não bloqueie aquilo que Deus quer derramar. Deixa a panela aberta. Lembra o que Dani falou aqui? Que tinha uma caixa aberta? Lembrei agora. Cheia de coisas disponíveis. É muito parecido com o que está aqui agora. Apenas receba. Você não precisa merecer nada. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz. É apenas porque Ele é bom e a sua bondade está, e a bondade dele é sobre você. Amém.